Fala, organismos multicelulares dotados de células eucarióticas. Tudo bem com vocês? Bom, nessa nossa aula de hoje, o nosso foco será as células bacterianas. Sem mais nem menos, nós vamos discutir profundamente um pouco mais sobre a estrutura da célula procariótica. Nós vamos discutir um pouquinho sobre os aspectos históricos relacionados à coloração de Gram, bem como as estruturas específicas de cada organismo celular, bem como a morfologia desses organismos bacterianos que por vezes poderão ser danosos à tua saúde e por vezes poderão ser contributivos para o funcionamento regular do teu organismo. Então, sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula de hoje discutindo exatamente quais são os componentes da célula procarionte. Bom, uma célula procarionte, claro, vai apresentar o DNA. Contudo, ao contrário do que nós, eucariontes, temos para abrigar o DNA, que é o núcleo, a célula procariótica não tem nenhuma espécie de estrutura que vai abrigar o material genético e defendê-lo das reações metabólicas que outrora poderão existir no seu interior celular, no seu meio intracelular. Então, de imediato, qual é a forma que o DNA bacteriano assume a fim de que possíveis danos irreversíveis não possam ser ocorrentes com eles? Bom, eles assumem a forma de nucleóide ou ainda de cromossomo circular, que seria exatamente uma espécie de enovelamento do DNA em uma área específica do organismo celular bacteriano, que outrora vai permitir com que esses enovelados de material genético não sejam comprometidos, de certa forma, pelo próprio conteúdo intracelular. Então, essa forma de nucleóide, esse falso núcleo, nada mais é do que o local específico no qual o DNA vai se concentrar, formando o cromossomo circular. Por que cromossomo circular? Porque nós estamos acostumados com a ideia do DNA como fita dupla hélice, que de imediato tem um início e tem um fim. Já nos organismos procariontes é muito comum a ligação dessas duas pontas para a formação de uma cadeia que seja circular de fato, ok? Além disso, nós vamos ter um elemento que é comum a todos os organismos celulares, que é a própria membrana plasmática. Às vezes, dependendo do organismo celular, nós vamos ter o flagelo e o que aí está representado como pílulos, que na verdade são algumas formações ciliares. Além disso, a célula bacteriana também terá uma parede celular que, diferente das plantas, tem sua composição dada por peptidoglicano. Eu acho muito importante relembrar isso com vocês, porque muitas vezes o pessoal tem a mania de associar parede celular só a vegetais, ou ainda mais, associar a parede celular apenas a sua composição vegetal, que se trata da celulose. Então, toda vez que fala-se em parede celular, todo mundo só quer citar vegetal e só quer citar que ela é feita de celulose. Quando, na verdade, nós temos três organismos que possuem parede celular. São as bactérias, as quais são formadas por peptidoglicano, ok? Peptidoglicano. As células fúngicas, as quais têm sua parede celular constituída por quitina, e sim a vegetal, que tem a sua parede celular constituída principalmente por celulose. Mas algumas delas ainda apresentam uma cápsula, um envoltório extra, que muitas vezes elas adquirem ou produzem
usem em ocasiões específicas. Mas eu prefiro trazer essa imagem aqui, que embora não seja tão atrativa visualmente, mas traz uma série de elementos mais fidedignos, tá? Ela trata já pupilos como fímbrias, que acaba sendo mais comum ter essa nomenclatura de fímbrias. Ela traz a própria estrutura do mesossomo, os poliribossomos, que outrora não são tão presentes na figura anterior. Ela traz uma divisão de camadas entre cápsula, parede celular, membrana e ainda evidencia o próprio citoplasma, né, o conteúdo intracelular como um todo, e ainda traz o nucleoide ali ao lado de uma inclusão e o seu flagelo. Uma coisa que muitas vezes não é mencionada nas imagens é a presença do plasmídio, que é uma espécie de fragmento de material genético interno ao citoplasma que pode ser trocado entre as bactérias ou pode ser compartilhado, melhor dizendo, entre as bactérias em um processo de reprodução que nós vamos entender mais para frente. Mas apresentados aos elementos da célula procariótica, eu quero levar vocês a conhecer um pouquinho do passado da coloração de Gram, estudando um pouquinho sobre a história de Hans Christian Joachim Gram, um microbiologista maravilhoso, magnífico, que com essa carinha aí de deboche, simplesmente elaborou um sistema de coloração de bactérias, que inclusive se tornou tão famoso que até o Google já fez homenagens a esse cara. As gram-positivas e gram-negativas são bactérias que podem ser coradas de forma diferente de acordo com o sistema de coloração de células que eu utilize para identificar em microscopia óptica, tá? Por exemplo, vocês sabem que as células, de fato, necessitam de um corante para que de imediato possam ser vislumbradas em microscópio. Sem o corante, a célula não consegue ser visualizada em microscopia. Portanto, a técnica de coloração bacteriana desenvolvida por Gram basicamente foi essa aqui. A aplicação de violeta genciana, que muitos meninos conhecem porque adoram passar no cabelo, nas pontas dos cabelos, para dar um aspecto mais púrpuro, né? E assim como o iodo, que na verdade atuava como um mordente, uma espécie de substância que vai neutralizar algumas cargas e permitir aí uma estabilização do preparo da lâmina. E o Lugol, o iodo, vocês podem encontrar nas farmácias, tá? É muito comum o pessoal comprar o iodo, inclusive foi um componente do famoso mertiolate, tá certo? Além disso, nós temos o álcool absoluto como um descolorante necessário para atuar no processo de coloração de Gram. E depois a fucsina, que nada mais é do que um corante mais arroseado. Esse corante vai evidenciar um grupo de bactérias que o outro, a violeta genciana, não vai evidenciar. Então é como se a coloração de Gram fosse um passo a passo para que eu pudesse de fato evidenciar dois grupos celulares bacterianos distintos. E é a partir dessa diferenciação, por exemplo, que nós temos dois grandes grupos de bactérias do tipo eubactérias, assim como árqueas, também são comuns, tá? A classificação a partir da coloração de Gram, como gram-positivas e gram-negativas. E isso se deve justamente ao fato de que as paredes celulares de células gram-positivas têm a evidência maior, tendo em vista que ela não tem uma proteção extra. Imagine que as células bacterianas apresentam uma membrana plasmática e acima dessa membrana, sobre essa membrana plasmática,
elas têm uma camada de parede celular feita de peptidoglicano, como a gente conversou anteriormente. Essa camada de parede celular que reveste a membrana, se estiver exposta ao meio extracelular, automaticamente tende a sofrer um impacto maior no que concerne a coloração. Ela é mais efetivamente colorada. E automaticamente aquela que apresenta, além da camada de peptidoglicano, mais uma membrana, seja uma membrana extra, uma membrana externa, essa camada não vai conseguir ter uma coloração efetiva, visto que a violeta genciana, que é o primeiro corante, ele não é lipossolúvel, ou seja, ele é hidrossolúvel, ele tem afinidade com a água, mas não tem afinidade com gordura, então ele não pega na gordura. E o que é feito de gordura? É exatamente a membrana plasmática, que é feita de uma camada lipoproteica, de lipídios, certo? Então, automaticamente, como aquele primeiro corante ele apresentava uma melhor afinidade com a proteína, ele era melhor evidenciado e, consequentemente, nós temos a possibilidade de corá-lo de imediato. Mas após a lavagem, era muito comum perder a coloração, ou então após um tempo era muito comum perder a coloração. Então, era necessária a adição de um outro corante que se desse bem com a camada lipoproteica de membrana. Então, automaticamente, eu conseguia observar agora a célula mediante a adição de um outro corante. E, nesse caso, a gente usa a fucsina, que acaba dando origem à classificação de gram-positivas e gram-negativas. Além disso, nós temos a morfologia bacteriana como uma indicadora de tipos bacterianos. A bactéria que tem um formato circular ela é chamada de coco, ou coco, como é mais correto. E, às vezes, essa bactéria é formada por duas bolinhas. Então, ela é um diplococo ou diplococo. Como é o caso da Streptococcus pneumoniae, que é a causadora da pneumonia, tá? Ela também pode ser feita de uma espécie de cachinho de uva, né? De várias bactérias do tipo Coccus. E ela vai ser um estafilococo, ok? Outro exemplo é o streptococo ou streptococo, que é uma fileira, uma cadeia de bactérias do tipo Coccus. Elas ainda podem fazer quartetos, que nós chamamos de tétrades, e podem fazer octetos, formando uma espécie de dadinho, que nós chamamos de sarcinas. Tá? Muitas vezes a sarcina ela não se divide por completo, então as membranas ainda ainda acabam transpassando umas para as outras. Já aquela bactéria em formato de bastão, que foi uma das mais evidenciadas, né, no passado, foi uma das mais estudadas, mais compreendidas, é o que a gente chama de bacilo. Esses bacilos podem também formar os streptobacilos, como cadeias de bacilos, né, e tem diplobacilos, tem os bacilos flagelados, que são aqueles que apresentam algumas caudinhas, né, como a gente já viu anteriormente no exemplo da célula bacteriana, célula procariótica. Ainda tem o endosporo, que é uma versão alternativa mediante a necessidade de reprodução, por exemplo, o próprio Clostridium botulinum, causadora da doença chamada de botulismo, é uma bactéria desse tipo. E nós temos o vibrião, que ele mais parece uma vírgula, um feijãozinho, tá? E ele não está tão evidente, mas um dos maiores exemplos é o Vibrio cholerae, que é o causador da cólera. Posteriormente nós vamos discutir na nossa aula de doenças bacterianas. Tem o espirilo, que ele é meio onduladinho, mas é curtinho, e tem a espiroqueta, que
geralmente ela tem um formato mais espiral mesmo, ok? Bom, nessa situação, outras formas bacterianas que a gente apresenta são essas aqui, tá? Eu tenho o grupo dos cocos, eu tenho o grupo dos bacilos, eu tenho o grupo dos apêndices bacterianos e eu tenho os outros, que têm os formatos mais diversos possíveis. Eu não vou falar de cada um, eu só quero que vocês conheçam a morfologia bacteriana para que de imediato possamos seguir para a reprodução, que pode ser assexuada quando não ocorre troca de material genético. E essa reprodução assexuada é dividida em divisão binária, que pode ser também chamada de bipartição ou cisparidade, e esporulação. A esporulação funciona do seguinte modo: a célula bacteriana reúne em um local específico da célula, de sua célula, o seu material genético, seu nucleóide. Esse nucleóide começa a formar um endosporo e degenera todo o resto da célula. Ao degenerar todo o resto da célula, aquela região que abriga o material genético, abriga o nucleóide, vai ser eliminada e, consequentemente, esse organismo vai poder infectar novas células. Esse endósporo, né, esse esporo bacteriano, ele nada mais é do que uma forma de preservação que a célula adotou como um mecanismo de defesa frente às necessidades que ela apresenta diante dos meios que também lhe são diversos e lhe impõem condições para sua sobrevivência. Então, muitas vezes ela esporula para poder se reproduzir. De que modo? Até ela achar um ambiente que seja o ideal, um hábitat ideal para ela, onde ela pode se manifestar e de imediato dar origem a novas células bacterianas, através do processo de divisão binária, ou bipartição, ou cisparidade, que nada mais é do que uma divisão igualitária, onde a célula vai duplicar o seu material genético e vai contrair a sua membrana, a sua parede celular para formar dois grupos celulares novos, duas células filhas. Já a reprodução sexuada pode ser dada pela conjugação bacteriana, lembrando que é reprodução sexuada, é a reprodução onde há troca de material genético entre os envolvidos. Então imagine uma bactéria que de imediato apresenta o seu material genético circular e apresenta, lembra daquele pedacinho de DNA que eu falei, o plasmídio? Bom, ele apresenta e ali é representado em rosa com o número 2. Então existe um momento onde aqueles pelinhos, né, as piles que nós vimos, as fímbrias que nós vimos existindo na superfície bacteriana, acabam se conectando com a da outra bactéria e formam uma espécie de ponte, uma passagem, que nós denominamos pile. Essa pile permite a passagem do material genético de dentro de uma célula bacteriana para outra, automaticamente transferindo uma porção do seu material genético para lá e fazendo com que a outra também o possua. É o caso, por exemplo, de células bacterianas que têm resistência a um dado antibiótico. E aí elas compartilham esses genes com outras células bacterianas, fazendo surgir as superbactérias, bactérias que apresentam a capacidade de resistir a antibióticos fortíssimos, né? E acabam gerando uma infecção absurdamente poderosa e muitas vezes até incuráveis. Bom, além da conjugação bacteriana, outra forma é a transformação bacteriana, que eu trago aqui na forma de procedimento biotecnológico. Se baseia em quê? Eu coloco DNA de uma determinada ligação, né, de um determinado gene que eu desejo, como por exemplo um produtor de uma proteína, tá? Eu posso fazer isso. Coloco ele próximo a uma bactéria e incito a essa bactéria a acumular esse material genético. Se uma bactéria encontra um DNA solto por aí, ela muitas vezes o transforma para seu.
seja, ela toma para si aquele material genético. Então, uma vez que eu disponho o DNA para ela, ela vai lá e traz esse material genético para dentro da sua célula e automaticamente o transforma para ser seu. E muitas vezes são essas bactérias que atuam como nossas parceiras, tá? Nos permitindo desenvolver inclusive medicamentos, uma vez que eu posso colocar até para ela um material genético meu relacionado à produção de uma proteína que vai me subsidiar, por exemplo, na produção de uma dada substância que é necessária no meu corpo, mas é que eu não consiga de fato produzi-la efetivamente. Um exemplo disso também é a transdução bacteriana. A transformação bacteriana muitas vezes ocorre pela atuação de um vírus, onde eu posso induzir a contaminação bacteriana por um bacteriófago, que de imediato vai lhe fornecer o material genético para que ela de imediato seja, entre aspas, infectada, só que esse material genético na verdade é o produtor, por exemplo, da insulina, e é o gene da insulina. Então, quando a bactéria adquire esse gene, ela passa a produzir insulina. Eu coleto essa insulina e utilizo no meu organismo. É o caso dos diabéticos, tá? Que para obter a insulina acabam adquirindo de uma transformação bacteriana. Já no caso da transdução, é quando o vírus tenta destruir a bactéria, como é o caso do ciclo 1, 2, 3, e aí elimina, né, novos vírus e mata a bactéria, ou ainda ele tenta infectar, mas infelizmente ele não tem sucesso, porque a bactéria incorpora esse material genético para ela e acaba não gerando novos vírus, mas sim adquirindo um DNA viral que agora é seu. É o caso dos itens 4, 5 e 6, exemplificando a transdução bacteriana. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido esclarecedor essa nossa abordagem discursiva sobre as células bacterianas, e na próxima aula eu desejo trabalhar com vocês especificamente as doenças bacterianas, e nelas nós vamos identificar muitos dos conceitos que já discutimos nas aulas 3 e 4 a respeito das células bacterianas, ok? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês continuem estudando, porque nós temos muito ainda para descobrir sobre esses organismos procariontes. Valeu? Um abraço para vocês, eucariotos, e até mais. Tchau, tchau.